Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Um dia muito abençoado para você, para que o Senhor possa te usar, de falar com você através das escrituras de hoje, da leitura hoje. Espero que tenham dormido muito bem, acordados renovados para viver mais um dia na presença do Pai. Amém? Pega a tua Bíblia, se você puder. Se você puder pegar um caderno anotando, bloco de notas, ou se você só for escutar no momento, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Hoje nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 13 ao 16. Normalmente nós estamos lendo 3 capítulos por dia. Mas, como Marcos vai terminar no capítulo 16, então nós vamos ler o 13, 14, 15 e 16. E Provérbios número 7. Então são 4 capítulos hoje do Novo Testamento e do Antigo Testamento, o livro de Provérbios, capítulo 7. Amém? Para nós finalizarmos mais um livro do Novo Testamento. Amém? Então hoje nós vamos ler 4 capítulos. Amém? Pega a tua Bíblia aí, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos, Senhor, primeiro agradecendo pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado pelos livramentos noturnos. Obrigado por termos aberto os nossos olhos para vivermos mais um dia com o Senhor, Pai. Vem conosco, anda conosco, nos ensina nesse dia, Pai. Vem com a Tua presença santa caminhando conosco para que nós possamos, Senhor Deus, exercer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Essa palavra que nós vamos ler aqui, o Senhor fale poderosamente conosco, que nós coloquemos em prática o que nós aprendermos nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Marcos capítulo 13, os sinais do final dos tempos. Os sinais do final dos tempos. Vamos nós! As coisas que estão acontecendo aí no dia a dia. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vê estas suntuosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão estes eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se. E Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induz ao erro. Pois serão muitos os que virão em meu nome afirmando sou eu e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra. Contudo, ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e serei açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Versículo 10. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai. Porque não sois vós o que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra os seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Versículo 14
dando a ideia já da grande tribulação. Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fuge depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por eles escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Se, todavia, alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda, ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. E, versículo 24, que ele começa a citar sobre o glorioso retorno dele, né, o glorioso retorno de Jesus, diz: porém naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos das extremidades da terra até os confins do céu. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa mesma maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estais, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será esse tempo. É como um homem que viaja para um outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um dos seus servos de suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia, e, em vindo repentinamente, que não vos surpreenda e entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos. Vigiai. Capítulo 14. Restam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades para que o povo não se tumultue. E, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem chamado como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume feito de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que esse desperdício de um perfume tão valioso? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres, e a censuravam severamente. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus, por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre o tendes ao vosso lado, e
os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, aonde quer que esse evangelho for pregado, por todo mundo será também proclamado a obra que essa mulher realizou, e isso para que ela seja lembrada sempre. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes, com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram. Onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo assim: Ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar que o mestre deseja saber aonde está a minha sala de jantar e onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol chegou Jesus com seus 12, e quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: Com toda certeza vos afirmo, que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: É certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: É um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: Tomai, isso é meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: Isso é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que eu não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Versículo 27. Então Jesus lhes advertiu: Todos vós me abandonareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Pedro exclamou: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. E replicou-lhe Jesus: Com toda certeza eu te asseguro que ainda hoje, nessa noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: Ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Versículo 32. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles. E Jesus falou assim para eles: A minha alma está extremamente triste, à morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele, e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Olha aí, quem estaria junto com ele todo o tempo, que iria morrer por ele, não aguentou a atmosfera espiritual da oração, quando Jesus foi orar, aquela atmosfera que estava de já cercando ele para matar a morte, aquela atmosfera toda no plano espiritual. Eles não conseguiram resistir, ficavam com sono. Sabe quando você lê a palavra? Quando pega a Bíblia para ler e começa a dar sono, você vai orar e aí dá sono, dá cansaço, peso no corpo. É batalha espiritual.
É uma atmosfera espiritual que precisa ser rompida em oração e jejum. E ele surpreendeu, né, com eles dormindo. Aí ele disse assim: Simão, chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por 1 hora? Então era 1 hora lá que Jesus estava orando e eles não conseguiram ficar acordados por 1 hora, eles deram sono, dormiram. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, e ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta! Eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Versículo 43. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte do chefe dos sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou: Rabi! E beijou Jesus. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha, exclamando-lhe Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente eu tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Ó, né, a gente leu atrás aqui, falando o quê? Nos versículos atrás: ainda que tiver que morrer com você, com o Senhor eu morro, ainda que eu não vou te abandonar, não vou... Aí aqui, logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo suas declarações não se mostraram coerentes. Então, outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei esse templo construído por mãos humanas e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? E ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: porque ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando-o exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Versículo 66. Continuando Pedro na parte de baixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali e, vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem os olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Todavia ele o negou.
assegurando: eu não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada ouviu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: este é um deles. Porém, uma vez mais, ele o negou, e pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro com toda certeza: tu és um deles, pois é Galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: eu não conheço esse homem de quem falais. E em seguida o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em um profundo pranto. Capítulo 15. Ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: és tu rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: nada respondes? Vê quantas acusações eles te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição liberar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhe outorgasse o direito do costume nessas ocasiões, e Pilatos lhes ofereceu: quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora, por inveja, que o chefe dos sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhes questionou: assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: crucifica-o! Por quê? Que mal que fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia eles clamavam ainda mais decididos: crucifica-o! Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhe Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real, depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, ó rei dos judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto da cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Versículo 21. 21 do capítulo 15. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local de caveira, e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram, dividindo suas vestes, e jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se?
que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creiamos. E de igual modo os que, como ele foram crucificados, o insultavam. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam: vede, ele clama por Elias. Então um deles correu e sopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse, e explicou: deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. Versículo 42. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Capítulo 16. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca sentado à direita e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus o Nazareno que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde haviam depositado. Agora ide, dize aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Olha que interessante, né? Quando ele ressuscitou, Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então Pedro estava malzão, mal. E aí Jesus ressuscitou, e olha a direção que o anjo deu. Vai e fala para os discípulos dele e a Pedro. Ele enfatizou: não esqueça de Pedro, porque Jesus não esqueceu de Pedro. Jesus não esqueceu de você. Diga aos discípulos e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto, e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe farás mal.
Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Que palavra hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Foi por nós, amados. Essa morte por nós. Para nos resgatar, para nos transformar, para nos curar, para que não fôssemos nós a passar pelo que ele passou. Ele se desfez de toda a glória dele para passar por essa crucificação, para passar por essa maldição, para passar por essa situação aqui, que era para eu passar, que era para você passar. Ele não permitiu, ele quis ele passar para nós podermos ter a salvação crendo nele. Provérbios capítulo 7, para nós concluirmos a leitura do dia de hoje, a sedução e a cilada do adultério. Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa por minhas grades olhando eu. Vi entre os incautos no meio de um grupo de jovens um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, no final do dia, caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tem em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo, saí ao teu encontro a buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também eu já perfumei a minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer, gozemos os prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu-o, com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento a seguiu como o boi levado ao matadouro ou como o servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me toda a sua atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Seriedade, meus irmãos, seriedade. Que a palavra entre em nosso coração, cortando o espírito e medula, e que nós possamos viver a seriedade do Evangelho, a retidão do Evangelho. Foi por mim, por você, que ele passou, Jesus passou o que ele passou na cruz, que nós lemos aqui hoje. E muitos de nós temos brincado com a sensualidade, brincado com um monte de incredulidade, com falta de fé, achando que o Evangelho é brincadeira, e é seriedade, meus irmãos. Que nós possamos nesse dia levar o Evangelho ao pé da letra, levar com seriedade, levar Jesus a ferro e fogo. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que seja um dia muito abençoado. Nos vemos à noite com a devocional do dia a dia, manhã e noite do Charles Spurgeon. Amém? Deus abençoe. Beijo.